Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre tipos de conhecimento, os 4 tipos de conhecimento apresentados por Maria de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos, neste livro aqui, Metodologia Científica. Eu tinha apresentado os projetos do ano de 2023 aqui no canal num vídeo anterior, né? E tinha falado que nós vamos, durante todo o ano, estudar este livro aqui a fundo. Eu vou trazer vários temas desta obra para o canal, temas importantes na área de pesquisa, conhecimento, estudos acadêmicos, etc. Então, se você gosta de conteúdos assim, já fica o convite para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! Marconi e Lakatos, na sua obra Metodologia Científica, tem o objetivo de discorrer sobre o que constitui uma pesquisa científica, né? O que é que está por trás da ciência, quais são os objetivos de um cientista, de um pesquisador, né, ao se debruçar sobre o seu objeto, o que é uma hipótese de pesquisa, como ela é construída, etc. Uma série de questões. Mas elas partem, e eu acho muito interessante esse percurso inicial delas, de uma discussão a respeito dos tipos de conhecimento. Depois elas vão para discorrer sobre ciência especificamente, para depois aí sim entrar nas particularidades. É interessante distinguir o conhecimento científico de outros tipos de conhecimento, porque isso nos dá uma noção do que devemos buscar quando cientificamente nos debruçamos sobre algo. É diferente do conhecimento popular, é diferente do conhecimento filosófico, é diferente do conhecimento teológico. Cada um desses tipos de conhecimento tem um objetivo e, portanto, tem uma postura que o pesquisador precisa assumir. Entender cada um deles é fundamental para todos nós, né? Todos que estamos dentro da academia, todos que estamos na graduação, que estamos no mestrado, no doutorado, na especialização, porque isso nos dá um norte de como deve ser nossa postura. Bom, Marconi e Lakatos apresentam 4 tipos de conhecimento. São eles o conhecimento popular, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento científico. Eu trouxe aí as características que as autoras apresentam. Elas apresentam essas características a partir de um autor chamado Trujillo Ferrari e vão discorrer a respeito dos 4 tipos. Primeiramente, elas começam dizendo que o conhecimento popular é valorativo. Eu coloquei entre parênteses em cada um dos tipos uma explicação, um termo sinônimo, né? uma ideia sinônima, para que vocês entendam um pouco melhor o que quer dizer. Eu deixei aí entre parênteses teor subjetivo, ou seja, denota aí uma ligação particular do indivíduo para com aquele objeto. Este tipo de conhecimento popular, por ser valorativo, ele está ligado a estado de ânimos e emoções. Ou seja, o eu daquele indivíduo, daquela pessoa, ele influencia muito na relação dessa pessoa com o seu objeto, né? Com aquilo que ela faz, com aquele tipo de conhecimento que ela está desenvolvendo. Por exemplo, o conhecimento a respeito da agricultura de um camponês. Esse conhecimento tem muito a ver com a sua subjetividade, com a sua experiência particular, com as suas relações de afeto com aquele ofício. Ele tem muito a ver com aquilo que a família passou para ele, entendem? Além disso, o conhecimento popular ele é reflexivo. Ele não deixa de ser reflexivo, ele passa por uma ação intelectual. O intelecto ele entra em jogo nesse tipo de conhecimento. Porém, ele é limitado à familiaridade com o objeto. Ele não vai muito além, ele não faz muitas perguntas, ele não indaga. Ele simplesmente tem uma familiaridade com aquilo, passada de geração para geração e construída na sua intimidade com aquele ofício ao longo dos anos, e ele reflete sim, mas sempre limitado a essa intimidade, não entra em grandes discussões ou grandes problematizações a respeito do objeto. Ele é um conhecimento assistemático, ou seja, um conhecimento não metódico. Isso quer dizer que ele não busca uma organização metódica mesmo, estruturada das ideias. Não, é uma organização particular das experiências. Ou seja, não busca desenvolver teorias, essas coisas. Longe disso.
Além disso, é um conhecimento verificável, constatável. Assim como a gente vai ver lá no conhecimento científico, você pode constatar, verificar aquilo que está presente no conhecimento popular. Ou seja, se o agricultor diz que é necessário plantar a semente em determinada época do ano, você pode ir lá e observar se isso dá certo ou não. Então é um conhecimento verificável. E além disso, é um conhecimento falível e inexato, ou seja, ele é não definitivo e incerto, porque ele é baseado na aparência e na experiência. Por não ser um conhecimento baseado em experimentações, baseado em reflexões que visem a construir um sistema, ele pode sim falir em determinados momentos, né? A certeza de que plantar em determinada época do ano é ideal pode não ser aplicável em determinado ano de seca ou de grande quantidade de chuva. Então esse conhecimento ele pode sim, em determinados momentos, não corresponder aos seus objetivos. O segundo tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele é valorativo também, assim como o conhecimento popular, né? Valorativo porque ele tem um teor subjetivo também. Ele é construído a partir de hipóteses particulares do filósofo, daquele que reflete, e não de experimentação. Ele não parte para fazer experiências, chegar a determinadas conclusões com base em fatos evidenciáveis. Ele é um conhecimento não verificável, ou seja, não confirmável. Como é que você confirma uma hipótese? Como é que você vai pegar lá a frase, né, de Descartes, penso, logo existe, e como é que você vai construir uma experimentação em relação a isso? Entendem? Não dá. Então, não pode haver refutação. Quando as autoras dizem que não pode haver refutação, eu diria que depende do significado, né? Refutar pode ser tanto desmentir ou discordar. Eu acho que no sentido de desmentir não pode, mas discordar pode, né? Ou seja, uma outra hipótese pode ser levantada. Então, refutar no sentido de discordar é possível, refutar no sentido de desmentir não é possível, porque muitas das hipóteses filosóficas você não tem como dizer se elas são verdadeiras ou não. É um conhecimento, além disso, racional, ou seja, baseado mesmo no raciocínio, baseado em enunciados lógicos. Além disso, ele é sistemático, metódico, né? Ao contrário do conhecimento popular, que não era sistemático, não buscava a construção de um sistema de conceitos, etc. O conhecimento filosófico é sim baseado num sistema, ou seja, busca uma representação coerente da realidade estudada. Inclusive, muitos filósofos, grandes filósofos, desenvolveram sistemas particulares. Então, isso é muito comum dentro da filosofia. E, além disso, ele é um conhecimento infalível e exato, ou seja, ele é definitivo e certo. Como os postulados da filosofia não podem ser submetidos a uma experimentação, a uma observação prática, então não pode dizer que eles são falíveis, que eles podem ser problematizados e rompidos de uma hora para outra. Não. Outro filósofo pode, obviamente, levantar outras hipóteses e construir um outro sistema, mas isso não necessariamente quer dizer que tudo aquilo que o outro filósofo diz vai ser rejeitado. É tanto que continuamos ainda estudando muitos desses filósofos antigos. O terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento religioso. O conhecimento religioso ele é primeiramente valorativo também, assim como os outros três, ou seja, ele tem também um teor subjetivo, porque cresce em proposições sagradas. Esse teor subjetivo vai dizer que eu sou propenso a crer no sagrado. Minha consciência aceita isso. E aí também entra aqui, né, na questão do valorativo, a aceitação ou não de algo sagrado, né? Por exemplo, eu aceito o cristianismo, não aceito o islamismo, ou o contrário, entende? Então, tem sim esse teor subjetivo. Ele também é um conhecimento não verificável, ou seja, não confirmável. Não há experimentação. Ou seja, você não vai fazer um experimento científico, uma constatação na realidade, ele é baseado na fé. Né? Então, por exemplo, quando se tem, em todas as religiões, existe uma narrativa sobre a criação do mundo. Essa narrativa da criação do mundo ela não pode ser contestada do ponto de vista teológico. Né? Então, o indivíduo acredita naquilo e aquilo é uma verdade não verificável. Não se trabalha com a noção de experimentação. Além disso, ele é inspiracional.
Eu coloquei aí iluminação. Eu pesquisei um pouco no dicionário bíblico, uma discussão a respeito de inspiração, para complementar um pouco mais, né? Porque aqui nós temos uma verdade que não, como não é observada na realidade, né? Uma verdade que é verificada em fatos práticos, ela é uma verdade inspirada. Você acredita que um ser divino inspirou aquela revelação por meio de uma iluminação, ok? Então, sempre uma revelação sobrenatural e não um fato prático do mundo real. Além disso, ele também é um conhecimento sistemático, metódico, ou seja, formula-se um conjunto de conceitos, né? Então existe toda uma ciência teológica que busca estudar a revelação divina. Existem áreas do conhecimento, né? Escatologia, cristologia, sistemas conceituais definidos, então tem esse caráter de sistemático. E também ele é um conhecimento infalível e exato, ou seja, definitivo e certo. A partir do momento que se estabelece uma compreensão religiosa, teológica da realidade, né, do mundo, não se contesta, porque é uma revelação divina, então, novamente, não se vai observar na prática, fazer experimentos, etc. E, por fim, o conhecimento científico. O conhecimento científico ele é trabalhado aí a partir de 6 conceitos. Primeiramente, ele é factual. Ele trabalha em cima de fatos. Lida com ocorrências observáveis, ou seja, aquilo que é constatado na realidade. Ele vai buscar não na inspiração divina ou não na reflexão individual, ele vai buscar nos fatos da realidade as teorias que vai desenvolver. Além disso, ele é verificável, confirmável. O que não é comprovado não é científico. Se eu digo aqui para vocês que o fonema F ele é um fonema fricativo e não plosivo, bom, alguém vai verificar isso na realidade, vai fazer um estudo aí da realização desse fonema e vai constatar se isso é verdade ou não. Se for verdade, o conceito está correto. Se não for verdade, essa minha colocação não é científica. Então, obviamente, ela não faz parte do conjunto de enunciados que devem ser considerados, estudados e propagados. Além disso, o conhecimento científico é contingente, ou seja, incerto. A veracidade dele é conhecida e comprovada por experimentação. Se a teoria for desenvolvida, mas não for reconhecida na prática do experimento, ela também não é correta, né? Não é válida. Ele é sistemático, ou seja, metódico, porque ele é um saber ordenado logicamente e estabelece-se a partir daí um conjunto de ideias, né, um conjunto de teorias, um conjunto de conceitos. Ele é falível, ou seja, não definitivo. Isso quer dizer que ele não é absoluto ou final, ele é sujeito a novas teorias. Então, o tempo todo a ciência está sendo reformulada. Em determinado momento, o que é uma verdade, em outro pode não ser. Inclusive existem ciclos, né? Ciclos na ciência que direcionam ora para um lado, ora para um outro. Em determinado momento, por exemplo, na ciência da linguagem, nós estávamos mais preocupados com questões históricas e biográficas, depois fomos para as questões mais estruturais. Agora estamos novamente preocupados, né, com questões que extrapolam a pura estrutura, questões sociais, questões ideológicas e tudo mais. Provavelmente lá na frente vão reconhecer que isso é um excesso e vai se voltar para a estrutura novamente. Por isso que eu sempre digo, né, quando as pessoas se empolgam muito com uma teoria, eu digo para ir com calma, porque isso não vai ser assim para sempre, isso vai ser reformulado. Atualmente as pessoas têm muito na mente a ideia de que o conhecimento científico que hoje é tido como verdade, ele é absoluto e definitivo. As pessoas pararam de entender que a ciência ela é uma sucessão de descobertas e equívocos, né? Hoje se descobre uma coisa, lá na frente se verifica que aquilo foi um equívoco e novas descobertas são feitas e assim é um grande ciclo. E muitas vezes as pessoas se recusam a problematizar aquilo que está como verdade atualmente. Isso é um problema, porque a partir do momento em que você acha que tudo está bem da forma que está, né? E para de questionar, a ciência morre. A ciência ela é um constante questionamento sobre as próprias verdades científicas. Então, nunca entendam a ciência como infalível. E por isso mesmo ela é, aí a última característica, né? Aproximadamente exato. Um conhecimento aproximadamente exato. Ele é inacabado. Ele pode ser reformulado a todo momento. Novas teorias podem reformular o que está aí. As autoras aqui, elas focam mais
na explicitação do conhecimento popular e do conhecimento científico. Eu entendo isso até porque são os dois tipos de conhecimento que visam a questões mais práticas. O conhecimento filosófico e o teológico não necessariamente vão resultar em objetivos práticos. Já o conhecimento popular e o científico, sim, podem ter esse objetivo, né? Então, tanto o agricultor quanto o engenheiro agrônomo podem estar interessados no desenvolvimento da agricultura, né, na produção de determinados insumos, só que cada um com objetivos, com práticas e com fundamentos diferentes. Por isso, elas dizem aqui de forma muito acertada que a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade. Então, outras formas existem, aí estão os outros tipos de conhecimento, que muitas vezes alguns cientistas, principalmente os mais jovens, né, mais empolgados, esnobam os demais tipos de conhecimento, né, acham que só a ciência que é capaz de encontrar a verdade, e elas dizem inclusive que o próprio cientista ele pode, num determinado momento, se filiar ao conhecimento popular, em uma área que não é a dele, em outra ser ligado ao aspecto religioso, em outras ao aspecto científico, enfim. Não existe uma completa divisão. Bom, então é isso, espero que tenham gostado deste primeiro vídeo desta série de pesquisa científica e produção acadêmica. Espero que tenha elucidado para vocês algumas coisas e que tenha dado uma noção de qual deve ser o posicionamento daqueles que estão ligados a uma pesquisa de caráter científico. Se gostaram do vídeo, não deixem de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.